Bom dia a todos. É com imensa alegria que a gente está junto nessa data, né, tão importante para pensarmos. É uma data que vai fazer com que a gente possa refletir sobre a questão das nossas relações. Então, para que a gente possa desenrolar o tema sobre a qualidade das relações, se faz muito importante que a gente antes fale sobre o que representa felicidade, porque uma coisa está interligada à outra. Então, quando a gente fala de felicidade, a gente vai perceber que o que para o ser representa felicidade vai afetar diretamente na qualidade das relações que ele vai desenvolver na vida. Então, quando nós pensamos o que é felicidade, nós achamos, não sei se todos acham, mas muitos acham que a felicidade é a mesma coisa para todo mundo. Então, aquilo que representa estar feliz ou ser feliz é a mesma coisa. Então, que todos estão almejando algo parecido com a nossa realidade do que representa a felicidade. Isso não é uma verdade, muitas vezes. Por quê? Porque o que representa para nós felicidade está diretamente interligado aonde crescemos, tipo da sociedade que influenciou o nosso pensamento, o tipo de educação que nós recebemos dos nossos pais, o tipo de influência das experiências que nós também fomos criando, que foi trazendo para cada um de nós a representação do que é felicidade. Que muitas vezes, numa sociedade classe média, a representação de felicidade é um estilo bem diferente do outro, que, por exemplo, possa viver na África, onde não tem água encanada. Então, a água encanada para algumas pessoas que vivem em locais que ainda não existe, provavelmente é a felicidade. E para nós, se a gente pensar, a gente abre a torneira, nem pensa, né? Porque a água está ali à nossa disposição. Então, essa busca, essa necessidade, ela não aparece dentro do nosso quadro existencial. Mas a gente vai perceber o quê? Que o que representa a felicidade vai afetar também a relação que eu vou ter, por exemplo, com meu parceiro, minha parceira, meu esposo, minha esposa. Ela vai afetar a relação que eu vou ter com os meus pais. Ela afeta a relação que eu vou ter com os meus filhos, por exemplo. Afeta a relação que eu vou ter com os meus amigos, com os namorados, com a relação que eu vou ter com a pessoa que é meu chefe, meu superior, a relação que eu vou ter com a pessoa que é meu subalterno, que trabalha para mim, a relação que eu vou ter com a comunidade, né, onde a gente está envolvido, a relação que eu vou ter com os meus amigos, né, com meus familiares e assim por diante. Qualquer inter-relação que a gente inclua, ela vai estar sempre determinando como a gente vai fazê-la, de como nós entendemos ser a felicidade. Então, a felicidade é um questionamento ou uma busca na vida de nós encarnados. Então, eu queria trazer para a gente entender dentro do Espiritismo a visão que Kardec, através do seu trabalho, realizou numa questão 920 dentro do Livro dos Espíritos, onde ele faz essa pergunta aos espíritos que é: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Talvez essa possa ser uma pergunta também nossa, né? Mas olha que mastigado, que legal. A gente vai ter, para quem gosta de ler o Livro dos Espíritos, para quem não conhece, é um convite, a gente vai ter lá uma resposta, que eles vão dizer a ele: não, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, ele não está dizendo que a gente não pode ser feliz, mas ele não está dizendo que a felicidade que a gente espera como plena possa acontecer dentro de uma visão de que a gente não passaria nenhuma dificuldade. Porque, muitas vezes, a gente se vê com certas fantasias do que representa a felicidade, como sendo não ter problemas. Alguém aqui não teve, ou nunca teve, ou não está tendo nenhum problema? Ou nunca mais vai ter um problema? Tomara. Tomara que sim, tomara que não. Então, isso é uma realidade que a gente vive. Como a gente faz para ficar bem, entendendo que a gente tem problemas, e ser feliz?
às vezes parece contraditório, né? E essa expectativa que muitos de nós fazemos de correlação entre felicidade e não ter problemas gera muitos problemas. Por quê? Porque quando a gente está diante do problema, nós somos... O que nós somos? Infelizes. E se a gente for pensar em percentual, muitas vezes nós estamos dentro de problemas. Né? Eu acho mais simpático chamar de desafios, acho que é mais suave. Muitas vezes nós estamos diante de desafios. Né? Se a gente poderia dizer quase o tempo todo, não é verdade? Bom, então, pensando nisso, a gente precisa meditar sobre essa questão do que é a felicidade para mim, para vocês, individualmente, como cada um experimentou isso, o que cada um tem como crença do que isso representa. Então, eu trouxe assim, duas definições básicas sobre felicidade que Steven Hayes, é um psicólogo, ele criou em 1999 uma terapia que ele chamou de terapia da aceitação e do compromisso. E ele traz uma coisa bem interessante. Ele vai dividir, ele diz que existem duas definições básicas que ele acredita que todos nós estamos inseridos em uma delas. Então, vou dizer a número 1 e vocês vão ver qual vocês se inserem, para ver como a gente se sente mais confortável, como é que nossa mente navega dentro disso. Ele vai dizer que uma das definições é que a felicidade é um sentimento. Um sentimento de prazer, de gratificação, de contentamento. Então, nós ficamos felizes quando sentimos... Né? Quer ver? Vou dar um exemplo excelente, que os homens não entendem sobre isso, mas as mulheres sim. O que a gente sente quando compra uma bolsa. Então, a mulher, quando compra uma bolsa, ela sente esse sentimento de prazer. Né? Eckhart Tolle, ele escreveu O Poder do Agora, um homem fantástico, que fala muito sobre viver no presente, e ele vai dizer, aí você comprou aquela sua bolsa e você sentiu, ele faz, que eu jamais conseguiria imitá-lo, mas você sentiu aquele prazer que acabou em alguns dias. E aí você precisa de outra bolsa, né? Uma outra coisa. Porque aquilo não se sustenta. Claro, a gente está com o carro novo, enquanto aquele cheirinho de novo está acontecendo e todo mundo ainda não viu, né? Viu, virou comum. Aí aquele prazerzinho, o cheirinho já não tem mais, né? Já começa os probleminhas, no começo está tudo limpinho, arrumado, e a gente já vai deixando uma coisinha ou outra e já começa a ficar um carrinho normal, e aquela sensação gostosa, ela precisa ser substituída por outra coisa. Então, se nós sentimos que a felicidade é esse sentimento, nós caímos naquele ditado que muitos de nós possam acreditar ser existente. A felicidade não existe, existem momentos felizes. Já ouviram isso? E aí, né? Então, se eu não tiver um sentimento de prazer, eu não estou feliz. Prazer, gratidão, contentamento. Então, nós estamos em busca desse sentimento se estivermos encaixados dentro desta primeira fase que Stevenson traz. Então, ele vai dizer, quando sinto esses sentimentos, estou feliz. Se estou atravessando um problema, já não me sinto mais feliz. Problema não combina com satisfação, prazer, contentamento. E outros sinônimos, né? E aí? Complica, né? Então, a felicidade depende do quê? Do que vem de fora. Então, eu preciso comprar, ganhar, sentir alguma coisa que vem de fora. Eu preciso me abastecer. Me abastecer do que vem de fora para ser feliz. E aí fica complicado, porque o que vem de fora, eu não tenho nenhum domínio sobre ele. Como é que eu vou saber se o que o outro tem para me dar ou o que eu vou receber é o que vai me gerar? Então, eu fico sempre na dependência. Se o outro fez, fica tudo bem. E se ele não fez? Eu vou entrar no estado de queixa, né? E ele continua. E eles viveram felizes para sempre? Vira um mito para nós que podemos incorporar a felicidade como sendo um sentimento. Aí nós ficamos em busca disso. Ó. Eles viveram felizes para sempre, os contos de fadas, os filmes de Hollywood, os romances, né? Os romances de final feliz. A gente fica esperando. Não acredito que ele morreu. Não acredito. Ele, o príncipe perfeito, fantástico,
que faria tudo o que eu imaginei. No final do filme ele morreu, a gente sai frustrado, eu quero meu dinheiro de volta. Porque nós estamos sempre buscando alguma coisa no outro, ou nas coisas, para gerar essa felicidade. E o outro precisa me suprir. Coitado do outro. Né? Se ele é esse papel na minha vida, coitado do outro, que eu sou uma fonte inesgotável de necessidades que ele precisa suprir, Jesus. Para os homens isso não é fácil. Né? Então, esse sentimento de necessidade da gente viver essa busca desse conto de fada, ele vai atingir todas as relações que eu tenho. Eu estou sempre em busca que o outro me gratifique, que o outro diga que eu sou bom, que meu chefe ache que eu sou o máximo, que aquilo que eu fiz precisa ser reconhecido. Preciso que o outro me valide para que eu me sinta feliz. Então, a validação não vem de mim, nesse caso, vem do outro. E quando o outro não me valida, porque ele é surdo, porque ele é cego, porque ele não vê minhas virtudes fantásticas, eu fico frustrada. É uma grande tendência. Então, uma outra forma que, às vezes, a gente faz uma armadilha para nós mesmos em relação à felicidade é: se você não é feliz, você tem um problema. Então, é como se a gente só pudesse sentir prazer. Então, quando a gente está vivendo algo que é desafiante, a gente tem um problema. A gente não tem um problema porque a gente não está feliz nesse momento, sentindo algo. A gente tem um problema porque, se nós reencarnamos com o objetivo de crescermos através dos desafios que a vida vai nos proporcionar, para vermos se somos capazes de vivenciá-los, como é que eu vou me sentir, achar que todo o tempo eu preciso e tenho que ser feliz? Se a gente for entrar numa livraria virtual ou presencial, a gente vai achar um monte de livros de autoajuda de como ser feliz. Como ser feliz, como fazer para ser feliz, de 4 formas de ser feliz, o guide de ser feliz. Nós vamos ver que está lotada essa autoajuda, dessa busca, vamos encontrar um guide para a gente ser feliz. E a gente continua nessa busca incessante e não nos sentimos confortáveis. Então, de repente, a gente tem uma perda lastimável, dolorosa, uma pessoa que a gente ama. Mas como a gente não vai viver esse grieving? Como a gente não vai viver esse momento? Faz parte vivenciar esse momento. Ou, de repente, a gente perde o emprego, gera uma certa preocupação, a gente precisa se movimentar, a vida está ali nos colocando numa situação de mudar alguma coisa, mudar de lugar, acrescentar um estudo, ampliar nosso currículo, ter mais conhecimento, e a gente vê aquilo de uma forma como um sofrimento enorme. E, às vezes, é um movimento. A vida dá uma mexida e, naquela mexida, a gente se expõe a uma nova realidade que faz com que a gente cresça. Então, nós precisamos, talvez, nos desvincular dessa sociedade, principalmente a nossa sociedade ocidental, que o sofrimento, né, que as coisas que a vida nos apresenta é anormal. Acho que é o contrário. Nós somos normais porque vivemos circunstâncias que nos desafiam. E eu não vou dizer que a gente precisa se sentir super bem, talvez seja desafiante se sentir super bem diante de uma situação que não é aprazível, mas, pelo menos, nós podemos ter consciência que as situações que vão se apresentando, elas podem nos tornar felizes interiormente à medida que a gente sabe ou aprende a lidar com ela. Né? A outra armadilha que às vezes a gente se vê envolvido da felicidade, para criar uma vida feliz é preciso fugir dos sentimentos negativos. Então, a gente também vai achar lá nos livros de autoajuda, né, nas livrarias, um monte de coisas de que a gente tem que tirar os pensamentos negativos, a gente tem que ser bonzinho. Veja, o objetivo de nós fazermos o bem e sermos bons é um caminho. Mas, na verdade, a gente não pode fugir dos sentimentos e das coisas que nós sentimos de verdade e colocá-la embaixo do tapete. A forma da gente poder se sentir bem com a gente é à medida que os nossos sentimentos, diante das situações que a vida nos apresenta, vão fazendo com que a gente sinta. Então, por exemplo, alguém faz algo que me gera uma grande contrariedade. Então, eu tenho vou viver esse sentimento de contrariedade.
Eu não posso falar, ai, não, eu não posso viver essa contrariedade. Eu tenho que fingir que a contrariedade não está acontecendo porque eu tenho que ser bonzinho. Não, o desafio é, por que eu sinto essa contrariedade? O que tem atrás dessa contrariedade? Eu sou controladora? Eu quero que o outro só faça o que eu gosto? Eu não aceito que o outro é diferente de mim? Eu não aceito que o outro... Eu tenho que investigar esse meu sentimento. Quando eu investigo o sentimento, o que vai acontecer como resultado? Eu cresço. Eu cresço porque passo a poder me perceber lidando com uma situação de uma forma mais tranquila, com uma aceitação que me vai movimentar na vida, ao invés de negar aquilo que eu sinto. Então, negar não gera felicidade, não gera bem-estar. Negar é colocar nossas emoções embaixo do tapete, é adiar lidar com as nossas emoções. Agora, veja, quando a gente pensa em evangelho, quando a gente pensa nesse convite de autoconhecimento, de amar a nós mesmos, que Jesus faz, peraí, para eu amar a mim mesmo, eu tenho que me conhecer. Para eu me conhecer, eu tenho que enfrentar o que eu sinto. Para enfrentar o que eu sinto, eu tenho que lidar com o que eu sinto. E para lidar com o que eu sinto, às vezes dói. Porque eu tenho que descobrir uma coisa sobre mim que eu não gostaria. Mas que todo mundo fala, não tem nem como correr. Porque todo mundo, até nas brincadeiras, naquele jeito, vai apontando as dificuldades que eu tenho. Ainda bem, porque o outro é para nós esse espelho, e o outro é para nós essa oportunidade de nós enxergarmos. Né? É para isso que a gente tem marido. Para isso que a gente tem marido, né? E quem não tem, puxa, quem não tem, vai ter amigos. É feliz? Não. Ao contrário. É para isso que a gente tem esposas. Por quê? Porque num relacionamento a dois é diferente de uma amizade, porque é intenso. Você tem 24 horas aquela pessoa dizendo, peraí, o que você disse não tem nada a ver, ou peraí, a gente tem que pensar diferente, peraí. Então, esses peraís faz com que a gente, o tempo todo, tenha que mergulhar no que é nosso. Porque diante de uma relação afetiva, a dois, uma pessoa que dorme na mesma cama que você, tem que haver uma transparência. A gente vai se desnudar, a pessoa vai nos conhecer. E aí é que entra o grande privilégio de ter uma companhia. Porque a gente vai trocar e nós vamos crescer nessa troca. Porque os dois vão estar podendo enxergar essas emoções e esses sentimentos e fazendo com que isso faça com que a gente possa se tornar um ser humano com qualidades mais estabelecidas. Bom, a segunda definição que ele traz sobre essa questão da felicidade é que a felicidade é ter uma vida significativa. Então, não é mais o sentimento de prazer, o sentir gratificação. É você, a felicidade ser, para você, uma vida significativa, ou seja, fazendo o que realmente importa em nossos corações, indo em busca de propósitos que consideramos importantes. Porque se a felicidade for tornar minha vida significativa, eu validar a minha vida, validar essa oportunidade. Né? A gente aqui no centro, em inúmeras preces, para aqueles que fazem parte assiduamente, quase em todas a gente agradece por estar vivo, agradece a chance da reencarnação. Por quê? Nós estamos validando, dando significado à nossa existência. Tem um motivo, tem um propósito. Se a vida, se a felicidade é esse significado de fazer o que eu amo, buscar me entrelaçar para amar outros, eu já não estou mais preocupada com os problemas. O problema já não é mais o meu problema. O problema já é parte da existência. Ele não é mais meu foco de eu sou feliz ou não se eu tiver problema. O meu foco é tornar minha vida significativa. Na outra semana eu fiz uma palestra sobre sede perfeitos. E é um capítulo do Evangelho. E nesse capítulo, olhando, vou repetir, desculpa para quem viu, mas vale a pena. O perfeito, a gente vai ver uma tradução do grego que Haroldo fez, ele vai dizer que perfeito, Haroldo Dutra fala, é cumprir o seu propósito. O perfeito não é esse perfeito que a gente pensa de ser perfeito. Esse negócio de não erra, não faz nada errado. A tradução do grego exata do perfeito é cumprir seu propósito. Então, quando a gente pensa em ser de perfeitos,
né, nesse capítulo do Evangelho e pensa de cumprir nosso propósito, se a felicidade, a gente tê-la no mental, como transformar nossa vida em algo significativo, fazermos coisas que amamos, amarmos aquilo que fazemos, nós totalmente podemos ser felizes. Claro, felizes dentro de um planeta onde 10% toma medicação para antidepressivo. Feliz dentro de um planeta que 25% das pessoas são addiction em alguma coisa, em álcool, drogas. Feliz dentro de um planeta que 30% já teve um transtorno, isso são dados, já teve algum tipo de transtorno mental na vida. Felizes dentro dessa possibilidade do tipo de planeta que nós habitamos, mas felizes dentro da nossa possibilidade de tornar a nossa vida significativa o suficiente para influenciarmos positivamente esse planeta. Porque, veja, nesse exato momento, tem um monte de pessoas fazendo muitas coisas que são muito boas para o planeta, de uma forma geral, tomando decisões de plantar uma árvore, fazer o bem, ajudá-la num asilo. Nesse momento, tem milhares de pessoas fazendo essas coisas, como também tem milhares de pessoas fazendo alguma coisa, matando, criando violência, que também não são boas. A gente sabe disso. Basta chegar em casa agora e ligar o news, a gente sabe que está acontecendo muita coisa no planeta. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter consciência que, sendo uma célula dentro desse planeta, nós podemos mover para ajudar com que esse planeta possa ser um lugar mais habitável, mais feliz, dentro da nossa perspectiva, né? Então, uma vida feliz, significativa, não quer dizer que será uma vida alegre o tempo todo. Claro, se nesse momento aqui eu cair daqui e me machucar, é difícil imaginar que eu vou ficar sentindo uma grande alegria. Ai, que delícia, eu caí, machuquei, tão gostoso, né? Não é real, né? Mas dentro da minha vida significativa, dentro do foco que eu tenho, do trabalho que eu faço que eu amo, eu insiro a possibilidade que, se eu subir aqui e resolvi botar esse sapato de salto, que os homens, felizmente, são mais espertos, não usam, e eu me coloquei nessa condição, nesse sapato de salto, nessa vulnerabilidade, eu posso cair. E se eu cair, faz parte, vou levantar, não sei, vou me medicar, etc. Então, mas isso não abala a minha possibilidade de estar bem, porque isso faz parte, né? Então, dentro dessa perspectiva, dessa felicidade significativa, contará com vários tipos, ou todos os tipos de sentimento. Isso não quer dizer que a gente, tendo essa sensação, que a gente não pode ficar chateado, ficar triste, ter dor, ficar meio desapontado, ter raiva de vez em quando. Isso faz parte do contexto de cada ser humano, de como cada um vive isso, né? Porque a felicidade genuína não se trata de ter somente momentos agradáveis. Então, é claro que em alguns momentos a gente pode se aborrecer. Puxa, aconteceu algo que eu não estou me sentindo bem com isso. Me desarmonizou, eu recebi uma notícia que, puxa, que situação complicada, que eu vou ter que resolver, passar. Mas isso não quer dizer que saio do propósito do que representa uma vida significativa. Então, eu sou feliz porque eu faço o que eu amo, eu convivo com as pessoas que eu amo, e isso é o significativo. Eu fico pensando, há uns 25 anos atrás, eu, como muita gente, vivia aquela síndrome do domingo de tarde. Então, o domingo de tarde era muito chato, porque ia chegar a segunda-feira. Então, eu sentia aquela síndrome. Domingo de tarde já não era mais gostoso, né? Corrompia uma parte do meu fim de semana, porque o que eu fazia, eu não sentia que eu amava o que eu fazia. Então, chegar a segunda era difícil, né? E aí era uma luta, assim, para ficar passando bem rápido para sexta-feira chegar também, né? E aí a gente vivia, né, no meu caso, esse sentimento de deslocação. Hoje, eu penso que me vejo numa circunstância que há muitos anos nunca mais eu senti isso. Por quê? Porque eu escolhi fazer uma coisa que eu amo. Então, para mim, o domingo de tarde, eu faço o que eu amo, só que eu não estou sendo remunerada. Na segunda, o pessoal me remunera, fica melhor, porque eu tenho que pagar as contas, faz parte. Mas eu continuo fazendo o que eu amo. Então, o meu trabalho jamais será algo que vai me causar essa ansiedade ou essa insatisfação, porque eu faço o que eu amo, como muitas pessoas também fazem. E dentro do que eu faço, sempre vai ter altos e baixos. As pessoas vão mudar de emprego, vão modificar alguma coisa, vão buscar uma outra posição. Não importa, mas a gente pode continuar
Porque o que eu faço tem um propósito que eu estou cumprindo. Então, o que vocês fazem também tem um propósito. Cada qual dentro da sua profissão, dentro do seu afazer, não importa se remunerado ou não, nós estamos cumprindo um propósito de gerar significado na nossa existência. E esse propósito é apaixonante, não tem outra palavra, né? E dentro desse propósito, eu sei que não estou sozinha, porque eu estou vivendo a minha vida com muitas pessoas que eu amo. Pessoas que de várias formas, acompanham a minha existência porque têm projetos parecidos com o meu, porque sentem de uma forma parecida com a minha. Então, a gente se sente lado a lado. Vamos colocar o projeto aqui do Centro Espírita. Quantos amigos e irmãos eu não tenho nessa jornada, porque são pessoas, né? Vocês todos, que estão inseridos num contexto parecido. A gente estuda toda semana junto, a gente se encontra, a gente faz uma série de trabalhos com a comunidade, todos nós juntos, porque nós somos a comunidade, né? Então, nós não estamos sós. E, para fechar assim, essa parte de felicidade de uma forma fantástica, Einstein vai dizer: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Isso é máximo. Máximo. É a capacidade que a gente tem de resolver que é o X da questão. Veja, se a gente pensar... eu já usei essa frase algumas vezes, por isso vou repeti-la. Se a gente pensar assim... Deus me deu esse fardo, eu tenho que suportar essa circunstância, qualquer uma delas na vida... porque isso faz parte, é meu karma. A gente poderia olhar isso. Mas será que o que Deus espera da gente é que a gente suporte a dor? Não, isso é muito pouco. É fácil. Suportar a dor é só aguentar. A gente chora, reclama, coisa e tal. E aí pensa, quando chegar na vida espiritual vai ficar tudo maravilhoso, essa dor some. E eu me livro dessa dor, ou dessa pessoa, pode ser sua dor também. E fica tudo bem. Gente, não funciona assim, né? Quando eu leio o Evangelho... não consigo imaginar esse contexto. O nosso desafio é como é que nós vamos lidar com aquela situação desafiadora que a vida está apresentando. Aquela doença, aquele filho que tem uma dificuldade, que exige bastante de você, aquela circunstância que a vida apresenta, de alguma forma, né, uma circunstância existencial, como perder sua casa, perder pessoas, tudo que vai aparecendo... é como é que você vai lidar. Está aqui, hein? Vai fazer o que agora com isso? Então, eu sempre penso, quando surge o problema, eu vou fazer o que com isso? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou? Então, deixa eu ir lá no Livro dos Espíritos, né? Que para mim é um super guide, ou ir no Evangelho, e ficar, como é que eu vou lidar com isso? Deixa eu acionar. Vou acionar o quê? A paciência ou o desespero? Vou acionar a sabedoria de lidar com isso, né? É nesse momento que a gente vai acionar tudo aquilo que a gente sentou e aprendeu intelectualmente, nas palestras, nos livros, nas aulas. E aí, nesse momento, a gente vai poder colocar em prática aquilo que a gente, às vezes, sem nem mesmo perceber, já estamos aprendendo. Porque a gente aprende, parece que não. Mas quando as situações aparecem, a gente se vê agindo diferente, a gente fala, puxa, estou tendo mais tolerância, estou conseguindo ver com mais calma, estou tratando com mais entendimento a situação. E aí a gente percebe que mudou, porque antigamente a gente não fazia assim, né? Então, essa parte é muito importante a gente entender para que a gente se desprenda dessa questão do sofrimento só por sofrer, né? Bom, isso tudo é só um resumo para a gente chegar, então, na qualidade das relações, né? A qualidade das relações, e para isso eu escolhi essa frase de Hamed. Hamed é o mentor espiritual de Francisco do Espírito Santo. Ele escreveu livros fantásticos, como, por exemplo, Renovando a Atitude, que eu acho que é imperdível, né? E ele vai dizer, no caso, para a gente que já veio fazendo essa trajetória, consciente que a felicidade já não é mais uma construção, é uma construção individual, não é algo coletivo, como a gente veio fazendo essa trajetória na palestra, ele vai dizer, não devemos esperar que as pessoas supram nossas carências, desejos, anseios e necessidades, pois essa é a nossa função. Então, muitas vezes, a gente coloca em compromisso a qualidade das nossas relações, porque a gente espera do outro que ele venha suprir minha carência. Então, a gente vem com essa dificuldade
de nos amarmos, de lidarmos com a gente, de nos autovalidarmos, de percebermos o valor que temos, de termos significado, temos construído um significado na nossa vida, e a gente vem esperando que o outro venha com o pacote. E a gente fica procurando até. Né? E esse pacote não vem. Porque o outro não tem, nós já entendemos, essa felicidade para nos entregar. Lembra do conto de fadas que Steven fala? Né, do cavalo branco, que ele veio, me salvou, ele é muito milionário, tem um jato, né? 50, né? Shave lá. Né? Tá o filme, evidência. Né? E aí? Não tem o cavalo branco, né? O outro não tem essa felicidade para me dar. O outro tem a felicidade que ele construiu dentro dele. O que ele tem para me dar é share a capacidade dele de sentir o que ele sente. E quando ele share comigo é muito gostoso. A harmonia que o outro sente, o equilíbrio, como ele leva a vida dele. E essa divisão, esse compartilhamento, ele é muito bom, mas o outro não tem isso para me dar. Eu tenho que me suprir. Eu tenho que ter a responsabilidade de cuidar de mim. Eu tenho que ter a responsabilidade de trabalhar nos meus anseios, nos meus goals, de ter projetos, de ter sonhos e buscar realizá-los. O outro é um apoio, que vai fazer o jantar lá porque você está estudando e trabalhando. Ou vai entender, coitadinho, comer de marmita, que não é fácil. Né? O outro é o apoio, mas é você que tem que ir na escola. É você que tem que lutar para as coisas serem diferentes. E muitas vezes a gente coloca a qualidade das nossas relações de uma forma sofrida, não bem estabelecida, porque nós temos essa visão ainda, que o outro veio para nos suprir. E ficamos nessa busca incessante. E essa busca pode trocarmos vários relacionamentos e ela pode ser bastante, vamos dizer, decepcionante. E a decepção é sempre com o outro, porque eu sou a boazinha que troquei e o outro que é o errado, o outro que não tem, o outro que não sabe como me fazer feliz, o outro que não me entende. Pelo amor de Deus, ser homem não deve ser fácil também, porque a mulher requisita muito isso, não é? Então, isso muitas vezes não vai acontecer. Então, nós precisamos nos desprender, para termos qualidade nas relações, desse depositário que o outro tem que nos suprir. Ao mesmo tempo, né, assumir as nossas necessidades, porque penso que quando a gente se vê diante desse sentimento que o outro precisa me suprir e eu não estou conseguindo isso, é um momento que eu preciso parar e pensar. Lembra da história de colocar o sentimento no debaixo do tapete? Eu preciso parar e pensar, por que é que eu estou querendo que o amigo me supra? Por que é que eu quero que o amigo volte toda a atenção dele só para mim? Por que é que eu quero que o amigo resolva o meu problema? Puxa, você não foi comigo, você não me ligou, você não fez aquilo para mim, você não me ajudou. E a gente cobra. Mas a gente cobra, de certa forma, porque ainda estamos nessa busca de assumirmos que nós nem assumirmos, talvez entendermos ou realizarmos que nós temos um potencial enorme dentro de nós para nos autossuprir. Nós temos todos os instrumentos para nos sentirmos saciados. Mas, Rosana, então a gente não precisa do outro. Não, não é essa a questão. O outro é fundamental para a troca. Mas nós temos capacidade de nos autoalimentarmos dentro dessa possibilidade. Por isso que nós somos um espírito individual. Né? Cada um é um universo. Não somos iguais. Mas, ao mesmo tempo, dessa mesma forma, nós poderíamos entender que o outro tem a mesma responsabilidade de cuidar das necessidades dele. E não cabe a nós essa obrigação. Então, muitas vezes, as nossas relações se desgastam porque a gente fica ali tentando fazer o outro ser feliz. Então, que jeito que eu vou fazer? Meu fantástico marido está aqui, meu Valentines. Ele sempre disse, tem uma filosofia que eu acho muito válida, que eu incorporei na minha vida. Ele diz, a gente não tem que fazer tudo para que o outro nos ame. A gente só tem que ser a gente. A gente não tem que fazer tudo para que o outro se sinta amado. Nós temos que manter o nosso estado de interesse pelo outro ativado. Nós temos que estar vendo a qualidade do outro. Nós temos que estar nos sentindo amando o outro, mantendo nutrido o que a gente sente pelo outro, e isso automaticamente a relação fica boa.
Porque eu nem estou tentando saciar o outro, nem estou buscando que o outro me sacie, mas eu estou o quê? Eu estou buscando me manter interessado naquela outra pessoa que eu instituí, meu amigo, meu marido, meu companheiro, qualquer que seja a relação, que não necessariamente tem que ser um casamento. Mas então, se meu amigo não me liga, eu ligo. Então, se meu amigo não faz, eu posso fazer. Ou o outro pode fazer. Eu não posso medir isso. Eu vou me manter interessada naquele amigo. Cada qual do seu modo, cada qual da sua possibilidade. Mas eu não preciso que o meu amigo me nutra. Eu vou me autonutrir. E aí eu me mantenho ligada naquele amor. E aquele amor não vai se findar porque é uma mão de uma via só. Não necessariamente. Porque há muitas formas da gente receber na vida. E às vezes a gente nem precisa receber da pessoa que a gente deu. A gente sabe disso. Porque às vezes a pessoa que a gente deu nem precisa, né, de receber depois retribuições. Então, essa não necessidade, né, devemos fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, de amar sinceramente, dando o melhor de nós, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional. Isso está no capítulo 13 do Evangelho, no item 7. Então, nós não precisamos fazer, mas ainda barganhamos. Claro, faz parte da existência do ser. Nós ainda somos, ainda não realizamos isso perfeitamente. Mas, na verdade, esse treino de tentarmos fazer sem retribuição poderia ser algo muito interessante. Nós estamos até falando isso na mesa do café. Né, que muitas vezes nós ainda estamos coligados no reconhecimento do outro. Poxa, eu te ajudei. Né? E às vezes o outro, a gente fica esperando o quê? Que o outro vá lá no Facebook e faça um review. Fulana é fantástica, me ajudou. Aí todo mundo aplaude. Legal, like. A gente precisa desse like? Sorry. A gente pode até pensar que a gente precisa. Mas a gente não precisa. A gente só precisa da consciência do outro, de que ele está melhor, porque a gente ajudou. Isso já é suficiente. Que bom. Mesmo que ele não conte para todo mundo que foi a gente que fez. O que tem? A gente não precisa desse like. E todo mundo saber como a gente é legal. A gente só precisa saber que a gente fez. Foi bom, não foi? Foi tão gratificante ter feito. E o outro ter a consciência de que ele está melhor. Por se ele está melhor, eu atingi meu objetivo. Eu ajudei, fui lá. Olha como ele é ingrato. Eu fui lá, carreguei o colchão junto com ele, a geladeira, e ele nada, nem para me convidar para ir na casa dele, etc. Para pelo menos, né, poder viver o que está dentro da geladeira junto. Fui eu que carreguei. Meu amigo que carrega a geladeira, lá que ajuda, hoje ele não veio. Senão ele ia falar, eu ajudo sempre. Né? Marcelo já carregou umas geladeiras lá com a gente. E a gente sempre fala, Marcelo, a sua função na nossa vida é carregar a geladeira. Com o meu marido, né? E eu fico ali, vai, sobe. Né? Estou dando uma ajuda moral. Então, veja, a gente sempre vai estar podendo fazer coisas, mas talvez que legal quando a gente faz, vai embora e fala, ai, que bom, foi tão bom ter feito isso, mas sem ficar preso na retribuição. Se eu estiver preso na retribuição, eu já não dei porque eu estou com vontade, eu dei porque eu estou esperando de volta, quando é que você vai me pagar? Não, mas eu fiz por amor. Sim, porque está cobrando. Se for por amor, mas porque está cobrando. A gente faz por amor, mas cobra. Então, vamos nos desprender desse tipo de relações. Isso afeta a qualidade. Vamos fazer... mas o outro é tão carente, o outro precisa tanto. Vamos fazer o que é possível. Eu preciso menos. Que bom para você. Né? Se você solicita menos, que bom para você. Né? Então, deixar que ele supra a sua própria necessidade é ajudar o outro a crescer. A gente sabe disso em relação ao filho. Né? Nós, muitas vezes, nessa ânsia, nesse desejo imenso de amor enorme que o pai, uma mãe pode sentir por um filho, a gente quer suprir ele de tudo. Aí fica, não precisa arrumar a cama. Imagina, bobagem, ai, coitadinha, ela levanta tão cedo, não precisa. Quando chega na adolescência, você quer matar aquele ser. Fala, como ele não arruma a cama? Ele é um perdido. Mas peraí, foi você que arrumou a cama dele a vida inteira e nunca disse para ele arrumar. Agora ele só é o reflexo do que você fez com ele. Aí, leva o filho para terapia. Só, meu Deus, agora ele quer que eu ensine o que você não ensinou. E aí? Você quer transferir? Então,
Na verdade, nós temos que ajudar o outro para que ele supra as suas necessidades. Então, nosso trabalho com o outro, o trabalho terapêutico, o trabalho como médico, o trabalho como atendente fraterno, o trabalho como advogado, o trabalho como professor, é ajudarmos o outro e ter instrumentos para ele se autoajudar. Não é dizendo exatamente a ele o que deve fazer, não é fazendo por ele, que muitas vezes é o que a gente faz pelo filho. Claro, não estou dizendo na infância, estou dizendo no filho no momento que ele já tem consciência do que ele pode fazer. A gente precisa instrumentar o outro para o outro andar. E não a gente andar pelo outro. A gente pode estar até atrás ali, com aquelas rodinhas, segurando, fazendo o que é possível. Mas a gente precisa ajudar o outro a suprir as suas próprias necessidades. E Joana, né, imperdível, faz parte da minha vida, ela vai dizer, desde que não haja imposições da sua forma de pensar e de agir sobre o outro, nenhuma diferença constitui impedimento para uma relação de qualidade. Aqui, ela vai dizer, desde que não haja nenhuma influência, desde que a gente não queira ditar para o outro o que o outro deve fazer, você não vai ter problema na sua relação. Muitos problemas que a gente tem na relação porque a gente quer que o outro faça o que a gente quer. Não, mas eu sei mais. Não, eu sou mais velho. Ou então, não, eu tenho mais discernimento. E você está ali tentando teleguiar o marido, o filho, o amigo, a esposa, o funcionário, qualquer um lá. Teleguiando. É interessante porque às vezes as pessoas me procuram, e quando elas me procuram para eu atender uma outra pessoa. E aí elas querem me contar tudo que eu deveria saber da outra pessoa. Eu falo, não, a pessoa vai vir, não, obrigada, coisa e tal. Não, mas a pessoa quer contar e já quer adiantar o que eu devo falar para outra pessoa. Sim. Isso é uma coisa que está errada aqui nesse pedaço. Mas que eu vou dizer a ela que não funciona assim, né? E a gente quer o quê? Teleguiar. Todo mundo. Dá para você falar para o meu filho que ele não deve mais fazer isso? Você, mas e se eu concordar com o seu filho? E você que é errada na minha concepção, como é que fica isso? Como é que eu vou dizer isso, né? Então, será que não é isso? A gente está sempre tentando teleguiar o outro. A gente está tentando dizer que a forma como a gente faz é a mais certa. Será que é a mais certa? Será que a forma certa ela não serve para mim? E será que você não tem a sua forma certa de fazer aquela mesma coisa que sirva para você? Será que a gente tem que estar sempre teleguiando o outro? Né? E isso é algo que afeta profundamente na qualidade das nossas relações. Né? A gente querer dizer como deve fazer. Lá em casa eu tenho até pena, porque as coisas têm que ficar meio arrumadas, né? Eu sou meio assim, tá arrumadinha. E às vezes meu marido fala, relaxa, coisa e tal. Eu, relaxa, como é isso? Né? Eu não conheço esse negócio de relaxa. E a gente quer colocar o outro dentro de um parâmetro, né? Então, espera aí, vamos fazer um acordo. Você faz o teu parâmetro, eu faço o meu parâmetro para a gente poder ficar bem. E é verdade, a gente quer levar a vida em parâmetros, mas quer enquadrar o outro dentro da nossa caixinha. Então, não pode enquadrar o outro na caixinha. Por quê? Porque isso mexe na qualidade das nossas relações. Nossas relações ficam afetadas quando o outro quer nos colocar na sua caixinha. E vice-versa. Quando nós queremos colocar o outro na caixinha ou quando o outro quer colocar na caixinha dentro das verdades de cada um. Né? Então, ela vai dizer, respeitar a experiência do outro é a máxima para se haver uma qualidade na relação. Então, haver esse respeito de como o outro vive e fazer essa inter-relação, a gente vive muito isso aqui nos Estados Unidos com roommate. Né? Roommate, a gente pensa assim, roommate, né? A casa é minha, eu estou cobrando o valor lá, eu boto as regras e tudo funciona. Não é bem assim, porque vocês têm a área de convivência. Cada um fecha a porta do seu quarto, cada um tem seu banheiro e essas partes ficam ótimas. Mas a gente tem a área de convivência. Não lavou bem a louça, lavou, deixou em cima, não deixou, não pode, tem formiga. E aí a gente começa a ter todo um casamento com o roommate. A gente não percebe, mas está casado com o roommate. Quer ver outro casamento? O sócio. Né? A gente é sócio, tem uma sociedade. Né? Você também é um casamento. Por quê? Porque dentro daquela sociedade vai ter que haver uma afinação dentro desse relacionamento, da sociedade, que vai necessitar de haver uma área ali em comum para ambas as partes. Né? E Joana continua, nutrir uma mente livre dos preconceitos facilita um convívio saudável e mantendo a própria individualidade sem ruptura da personalidade do outro é a atitude de segurança no convívio de duas pessoas que se amam. Ó, sem ruptura da personalidade do outro.
Então a gente casa, eu te amo, você é maravilhosa, mas olha, depois que casou, esse vestido está muito curto. Não, 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 você não devia ter esse amigo nada a ver. Não, não, você não devia fazer isso. Não, mas você não... Peraí. Como é que é esse amor que depois você vai vir e vai ter que lapidar essa pessoa inteira para ela se transformar na pessoa que você sonhou? E muitas vezes a gente está fazendo isso. Nós estamos tentando transformar o outro para ele ficar aquele ser amado. Não, não, peraí, você tem que ajustar um pouquinho mais para eu te amar. E como é isso? Né? Isso não quer dizer que a gente não vai mudar na trajetória da nossa existência. Claro, nós estamos ficando maduros, né? Vamos amadurecendo, vamos aprendendo, vamos mudando certas ideias, vamos nos transformando, porque esse é o grande objetivo da vida. Mas, dentro dessas transformações, primeiro, cada um tem o seu período. Não, não, mas ele já devia ter entendido. Onde está escrito isso? Não, mas ele já tem uma idade. Aonde está escrito? A sociedade convencionou que a adolescência vai daqui até ali. Sim, mas tem gente que é adolescente com 30 anos. Hã? Com 50? Com 60? Nossa, aí já extrapolou um pouquinho. Mas veja, a gente estipula que tem faixa etária. Isso não é uma realidade. Assim, senão a gente pensa assim também. A gente está muito velho para certas coisas, está muito velho para voltar a estudar. Isso também não é uma realidade. As pessoas nunca estão velhas para voltar a estudar, ou para reconstruir um relacionamento, ou para se apaixonar de novo, ou para ter filhos, como as pessoas estão tendo hoje, aos 45, aos 50. Qual o problema? Então, nós precisamos sair desse parâmetro de preconceito do que não deve, do que deve, dessas crenças que nós formamos do que é certo e o que não é. Então, para que a gente possa se relacionar bem, nós precisamos não corromper essa personalidade. Porque a beleza é a originalidade do outro. A beleza é a originalidade do outro. Se ele está fazendo só porque eu quero, puxa, perdeu o valor. Porque, no fundo, eu sei que ele não quer. Na casa é assim, vamos no cinema? Ah, não quero muito. Aí eu fico, vamos no cinema? Aí, tem vezes ele aceita. Aí eu penso, puxa, ele aceita. Daí ele fala, tá vendo, eu dou azar. Eu venho no cinema, o filme é sempre ruim. Ele não gosta de ir no cinema. E aí eu fico pensando, puxa, eu preciso transformar isso. Agora eu criei lá, de vez em quando eu faço cinema em casa. Eu convido minhas amigas, vamos embora, vamos lá para casa. Eu vou ver esse momento. Mas por que eu vou criar esse momento de que o outro tem que fazer porque eu gosto? Tá certo, o outro não tem que fazer porque eu gosto. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer para suprir aquela minha necessidade. Mas eu não posso achar que o outro tem que fazer porque ele me ama. Então, como você ama, você tem que me satisfazer. Ou amigo. Isso não é uma realidade. Isso é corromper a personalidade do outro, né? Corromper o desejo do outro, né? E ser flexível à diferença é a máxima para a gente nutrir isso que Joana está nos aconselhando, né? Ser flexível à diferença. Cada um é de um jeito. Todos estão certos dentro das suas perspectivas, dentro da sua maturidade, dentro da experiência que teve na vida, dentro da experiência como espírito imortal, dentro de como foi educado. Cada um tem a sua experiência, né? E nós precisamos respeitar essa condição. Então, a aceitação do outro favorece um olhar suave na sua caminhada, contribuindo para formarmos um maravilhoso relacionamento. A aceitação, né? Porque roda, roda e a gente cai no mesmo lugar. Nós precisamos entender que amar é aceitar o outro. Tudo que foge do aceitar não é amar, é a gente ficar tentando colocar o outro na caixinha. Então, esse treino de aceitarmos o outro nos leva como um primeiro step ao amor. Porque quando o Evangelho nos convida a amar ao próximo como a si mesmo, a gente fica assim, mas amar como? A gente chama o filho, a família, às vezes uns amigos, mas como é que eu amplio esse amor? Então eu diria que esse amor é um treino. É o treino que a gente está fazendo aqui reencarnado. Mas qual seria um dos primeiros steps desse treino? A gente aceitar. Aceitar é a primeira coisa. Olha, eu não concordo, mas eu aceito. Eu penso diferente, mas eu aceito. Isso é um primeiro step para a gente aprender a amar aquele ser. É o primeiro step. E ao mesmo tempo, para tornar o nosso relacionamento com qualidade, porque havendo respeito há qualidade. E muitas vezes nós nos sentimos oprimidos em relação àquele relacionamento, porque às vezes nós não nos respeitamos.
Como nós temos dificuldade de nos respeitar, nós dificultamos, porque as situações que o outro nos desrespeita, elas estão ligadas ao respeito que eu não tenho por mim mesmo e deixo que o outro me desrespeite. Então, muitas vezes, a gente vai se perceber em relacionamentos viciados em sou desrespeitada, nesse que a gente chama de abuso, porque nós, no fundo, não nos respeitamos. Então, para que a gente possa trabalhar com essa aceitação, nós precisamos criar um respeito por nós mesmos, um significado na nossa existência, para que o outro perceba esse respeito e o faça conosco, né? Então, essa aceitação nos transforma. Então, uma relação de qualidade é assumir as nossas necessidades, é ter respeito pela experiência do outro, é ser agradável com todos, buscar ser agradável. Quando a gente aceita, a gente consegue ser agradável. É ser flexível essa diferença, a diferença da experiência de cada um, aceitando o mundo do outro, como validando o mundo do outro, como a gente espera que o outro valide o nosso mundo. Então, para a gente poder concluir o que representa a qualidade nas nossas relações, ela vai depender da gente educar a nossa consciência quanto aos direitos do outro. Eu espero que vocês celebrem o que o outro tem de melhor e vamos deixar aquilo que o outro ainda não tem de melhor para que ele resolva, ele se eduque, ele vai em busca de. Mas vamos celebrar as qualidades que o outro já tem de melhor. E vamos trabalhar com tolerância nas dificuldades que o outro ainda tem relacionadas a certas questões. Então, isso é só um lugar que todos vocês ocupam no meu coração. Eu espero que vocês tenham um Valentine's Day maravilhoso, que a gente celebre essa amizade que existe já entre nós, em todos nós, tanto encarnados como desencarnados, e que a gente possa continuar juntos muitos anos, né? Bem velhinhos. Obrigada, gente.